Arqueólogos estão constantemente trabalhando sem parar, tentando desenterrar alguns dos restos mais fascinantes do passado para aprofundar nossa compreensão da história do desenvolvimento humano. Junte-se a nós hoje enquanto exploramos as descobertas arqueológicas mais incríveis. Exército de Terracota. Se você é fã da franquia Múmia, então este pode parecer um pouco familiar. Em 1972, enquanto cavavam um poço no condado de Linton, nos arredores de Xi'an, em Shanxi, China, Liu Jifa, um agricultor que cultivava a área com seus 5 irmãos e um vizinho chamado Wang Puji, descobriu este enorme exército enterrado sob a terra. Agora popularmente conhecido como o Exército de Terracota, esta enorme galeria de esculturas de terracota retrata o exército de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, feito como uma forma de arte funerária enterrada com o imperador. Acredita-se que essas estátuas representem os soldados encarregados de proteger e servir o governante supremo no mundo além. Arqueólogos ficaram frenéticos quando essas figuras foram descobertas em 1974. O grande número de esculturas e a vastidão do espaço ocupado tornaram o local de sepultamento um candidato à descoberta do século. Uma estimativa em 2007 revelou que os 3 poços onde essas figuras em tamanho real foram enterradas ao lado do imperador continham mais de 8.000 soldados, 130 carros, 520 cavalos e 150 cavalos de carroça. Outras figuras não militares foram descobertas em poços adjacentes, representando oficiais, acrobatas, músicos e homens fortes. A construção do túmulo começou em 246 a.C., pouco depois de o imperador Qin ter ascendido ao trono após a morte de seu pai. Qin Shi Huang, que tinha cerca de 13 anos na época, convocou cerca de 700.000 trabalhadores para essa tarefa. De acordo com o geógrafo Li Dongyuan, o Monte Li foi escolhido como a localização apropriada para esse projeto massivo devido à sua geologia auspiciosa, sendo famoso por suas abundantes minas de jade. O lado norte também era rico em ouro, portanto, o imperador desejava ser enterrado lá. O historiador Sima Qian também relatou que o imperador foi enterrado com várias infraestruturas e artefatos, incluindo palácios, torres e outros objetos maravilhosos. Essa incrível descoberta arqueológica destaca o quanto os antigos governantes acreditavam na vida após a morte e no conforto que desejavam no mundo além. Pedra de Roseta. Há raramente qualquer paisagem no mundo que tenha produzido tantas descobertas arqueológicas quanto o Egito. De estruturas monumentais e corpos mumificados a vestígios de rituais perdidos há muito tempo, esta paisagem antiga é um tesouro para arqueólogos e historiadores. Infelizmente, devido ao fato de que a língua egípcia se perdeu na história, muitas das inscrições hieroglíficas descobertas no Egito permaneceram indescritíveis. Isso foi até a descoberta da Pedra de Roseta. A antiga pedra foi encontrada acidentalmente por soldados de Napoleão, que estavam escavando os alicerces de uma adição ao forte situado perto da cidade de Rashid, também conhecida como Roseta, no delta do Nilo. A Pedra de Roseta foi encontrada quebrada e incompleta, acreditando-se ser a única parte sobrevivente de uma laje de pedra maior. Então, por que esse pedaço de rocha é tão importante? Bem, isso se deve ao fato de que nos deu uma compreensão dos hieróglifos do Antigo Egito. Esta antiga inscrição é um decreto sobre o rei Ptolomeu, um governante egípcio antigo. O decreto foi copiado em grandes lajes de pedra conhecidas como estelas e erigidas em todos os templos no Egito para facilitar uma melhor compreensão da mensagem. Devido à diversidade da população egípcia na época, o decreto foi escrito em 3 idiomas antigos, em 14 linhas de scripts hieroglíficos, 32 linhas escritas em demótico e 54 linhas em grego antigo. Isso transformou esta pedra comum em uma maravilha arqueológica. Isso foi feito para garantir que todos pudessem entender a mensagem que estava sendo transmitida, já que as inscrições dizem a mesma coisa nos 3 idiomas. Os estudiosos foram capazes de interpretar os hieróglifos, pois conseguiam ler a escrita em grego antigo. A descoberta da Pedra de Roseta foi um grande avanço no campo da arqueologia, pois ajudou a facilitar nossa compreensão das civilizações egípcias. As mensagens criptografadas nos hieróglifos aparecem em vários locais e desvendam os mistérios dessa antiga cultura. Manuscritos do Mar Morto.
Qual é a maior descoberta arqueológica do século XX, de acordo com os arqueólogos? Definitivamente, os manuscritos do Mar Morto. Esta série de textos antigos escritos em couro, papiro e cobre foi descoberta pela primeira vez em 1947 na costa nordeste do Mar Morto. Por décadas, estudiosos contaram histórias e lendas sobre esse script misterioso que continha informações nunca vistas antes sobre o surgimento do cristianismo, o judaísmo rabínico e a relação entre os dois. Esses manuscritos foram encontrados em 11 cavernas próximas a uma ruína antiga conhecida como Qura, que historiadores acreditam ser o lar da comunidade de onde os rolos se originaram. Os cientistas dataram a origem deste texto antigo do século I a.C. Infelizmente, uma grande porcentagem dos manuscritos do Mar Morto foi perdida ao longo do tempo, mas os poucos que sobreviveram ajudaram a aprofundar nossa compreensão do passado. Dos 900 rolos encontrados, cerca de 200 são cópias de textos do Antigo Testamento, enquanto a grande maioria são textos extrabíblicos. Surpreendentemente, o livro de Esther foi o único livro deixado de fora deste antigo manuscrito. No entanto, é digno de nota que cerca de 60% dos manuscritos do Mar Morto estão ausentes na versão canonizada do Antigo Testamento. Esses rolos de 2000 anos permaneceram bem preservados e nos revelam informações que poderiam nos ajudar a desvendar o mistério por trás de alguns eventos que aconteceram no passado. Manuscrito Voynich. Que tal um livro que ninguém consegue ler? Apresentamos a você o manuscrito Voynich, um texto antigo que se acredita ter sido criado no século XV ou XVI. Este manuscrito misterioso foi nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, um vendedor de livros antigos que comprou o livro em 1912. Então, o que torna o manuscrito Voynich tão especial? Bem, ao contrário da pedra de Rosette dos manuscritos do Mar Morto, o conteúdo do manuscrito Voynich permaneceu indescritível para estudiosos, mesmo após décadas de pesquisa. Não conseguimos desvendar os mistérios contidos neste estranho texto. O livro de 234 páginas é dividido em 6 seções com base nas ilustrações contidas nele. Como os cientistas não conseguiram decifrar a linguagem escrita, as ilustrações forneceram uma pista sobre o que cada seção aborda. De acordo com pesquisadores, o manuscrito Voynich contém uma seção sobre botânica, astronomia, astrologia, cosmologia, farmacologia, biologia e outra que se acredita estar cheia de receitas. As ilustrações apresentadas na seção de botânica incluem 113 representações detalhadas de plantas e ervas com textos explicativos escritos ao redor das imagens, embora suas interpretações continuem a escapar dos cientistas. Acredita-se também que o livro contenha uma seção de astrologia com desenhos da disposição de estrelas, o Sol, a Lua e vários signos do zodíaco. A parte mais estranha deste livro, no entanto, são os desenhos de mulheres nuas entrelaçadas e conectadas por tubos cheios do que parece ser fluidos em movimento. A origem e o momento da criação deste manuscrito permanecem um mistério não resolvido. No entanto, a datação por radiocarbono situou sua origem por volta do início do século XV. Arqueólogos teorizaram que o manuscrito foi originalmente de propriedade do Sacro Imperador Romano Rudolf II, que governou o Império Romano entre 1567 e 1611. No entanto, essa teoria permanece sem confirmação. Ilha de Páscoa. Profundo no Oceano Pacífico, longe da civilização moderna, está uma ilha frequentemente apresentada em contos lendários, um lugar saído de um conto de fadas. A Ilha de Páscoa, conhecida localmente como Rapa Nui, é um dos territórios habitados mais jovens e remotos da Terra, localizado no posto mais oriental do mundo polinésio, a 1.500 milhas a oeste da América do Sul. Os habitantes indígenas, conhecidos como Rapa Nui, suportaram várias tragédias em isolamento. Fomes, epidemias, guerras civis, incursões de escravos e colapsos ambientais tornaram este local distante um inferno na Terra para os habitantes. No entanto, a ilha é famosa por uma das descobertas arqueológicas mais incríveis do mundo. Esta paisagem única foi oculta do resto do mundo até o domingo de Páscoa em 1722, quando o explorador europeu Jacob Roggeveen se deparou com uma ilha fascinante repleta de esculturas misteriosas.
Essas figuras de pedra, conhecidas como Moai, são representações de chefes ancestrais cujos poderes sobrenaturais fornecem proteção adequada para a comunidade Rapa Nui. Segundo a lenda, esses chefes são acreditados terem descendido diretamente dos deuses e permanecem como seus representantes na Terra. Essas figuras de pedra foram erguidas em plataformas de templos conhecidas como Ahu, geralmente localizadas ao longo da costa. As estátuas são feitas para enfrentar o interior para vigiar a comunidade local. Historiadores acreditam que essas pedras foram esculpidas de tufo vulcânico macio em uma cratera vulcânica extinta conhecida como Rano Haraku, que possivelmente serviu como pedreira principal para fazer as estátuas. As figuras de pedra têm em média 13 pés de altura, com uma peça inacabada medindo mais de 70 pés de comprimento. As estátuas Moai são caracterizadas por seus narizes longos inclinados, olhos profundamente recuados, sobrancelhas fortes e queixo proeminente. Infelizmente, quando os europeus descobriram a Ilha de Páscoa, a tradição dos Moai tinha desaparecido e grande parte das estátuas havia caído em desuso devido à negligência e guerra. Se inscreve no canal, deixa o like.